Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui para o YouTube a fazer os vídeos, conversar com vocês sobre as experiências do mestrado. Bom, depois de um tempo, porque nós retornamos ao Brasil, a nossa ideia inicial era ficar 2 anos, que era o período do mestrado, mas resolvemos então antecipar um pouco esse período, voltar no final do primeiro ano para fazer o segundo ano aqui do Brasil, fazer o segundo ano que é a parte de dissertação. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Posso fazer um vídeo depois para falar sobre isso, mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o segundo semestre da Universidade do Minho, do mestrado em Direito Administrativo. Então, fiz um vídeo aqui falando sobre as cadeiras, as matérias do primeiro semestre. Nesse vídeo novo eu quero falar sobre o segundo semestre, quais matérias nós vimos, como foi a experiência em cada uma dessas cadeiras. Eu tive um retorno bacana, uma outra pessoa me chamou para perguntar sobre a Universidade do Minho, do processo de aplicação. Vejo que existem bastante dúvidas sobre esse tema de modo geral, então todas as dúvidas que tiverem podem me chamar lá no Instagram que eu respondo a todo mundo. E aí cada dúvida também pode ser um novo assunto para um vídeo novo, ok? Eu vou entrar aqui para dar uma olhada e vou comentando com vocês sobre quais foram as matérias, as cadeiras que nós vimos no segundo semestre. E aí, vocês acham que valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu muito a pena, tá bom, gente? Foi, assim, uma experiência fantástica fazer esse primeiro ano do mestrado na Universidade do Minho, em Portugal, em Braga, que é um país maravilhoso para se viver. Quero também fazer um vídeo mais para frente falando sobre a experiência de morar em Portugal, tá? É um país fantástico, apesar que existem também diversas questões que precisam ser levadas em conta, assim como no Brasil, né? Tem também os seus problemas burocráticos, os seus problemas ligados à documentação, os seus problemas ligados à falta de organização, a questão de aluguel, a questão de salário, tá? Mas tem também locais maravilhosos, um povo maravilhoso, um acolhimento também, e enfim, é uma experiência fantástica, né? Mas o ponto alto para mim foi mesmo a universidade, porque a Universidade do Minho é uma universidade sensacional, com professores incríveis. Não recebo nada, tá, gente, para fazer essa propaganda aqui, mesmo porque a experiência foi boa e eu penso que esse é um assunto que está um pouco distante das pessoas aqui no Brasil, porque eu mesmo, quando quis aplicar para a universidade, não encontrava vídeos nesse sentido, então a ideia é exatamente essa. Então a experiência foi mesmo de muito valor. Bom, vamos dar uma olhada aqui então, para o vídeo não ficar longo, nas matérias, nas cadeiras do direito administrativo no segundo semestre, com uma observação. Ao final do primeiro semestre, então se você não viu ainda o vídeo do primeiro semestre, eu fiz um vídeo falando sobre as cadeiras do primeiro semestre. Eu gosto de falar, então se tiver com pressa, põe lá no 2.0, o que importa é o conteúdo que vai ser útil para você. Então, ao final do primeiro semestre, você precisa fazer uma escolha sobre qual vai ser a sua área de ênfase, né, no segundo semestre. Na realidade, essa escolha já é feita lá no começo, né, quando você se inscreve na universidade, você já faz uma escolha entre autarquias locais, direito administrativo especial e eu não vou lembrar, vai me falhar a memória aqui, eu não vou lembrar da terceira opção, porque eu só lembro mais da minha opção, que foi autarquias locais, tá bem? Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês sobre essa terceira opção, mas autarquias locais foi a opção que eu fiz para estudar, então, sobre as autarquias de Portugal, que não é a mesma coisa das autarquias no Brasil. A autarquia em Portugal é o nome dado para a entidade administrativa, para o ente administrativo, tá? Local, certo? Então, município. Quando se diz autarquia local, lê-se município, lê-se freguesias, tá bem? Então, o estudo das autarquias locais é o estudo dos municípios e das freguesias, tá bem? Então, vamos ver o que a gente viu sobre o poder local, sobre a autarquia local nesse segundo semestre. Nós tivemos uma primeira matéria fenomenal chamada Democracia e Poder Local. Então, nessa matéria se discute como que funciona, qual a estrutura do poder local em Portugal, como o município se organiza, foco para o município, mas também
fala-se sobre as freguesias e como é a participação democrática nesse poder local, tá bom? Então, debate-se sobre isso e é muito interessante, assim, entender essa noção de poder local. Eu particularmente não tinha escutado muito falar sobre isso, então pude também fazer esse paralelo com o Brasil. Foi muito legal essa matéria de democracia e poder local. Uma outra matéria que nós vemos, então, na especialização em poder local é o direito do urbanismo, né? Aqui já mais conhecido por nome, né? O direito do urbanismo, em que nós vamos falar sobre os planos diretores que existem em Portugal, também os planos nacionais que existem em Portugal, como cada um desses planos se organizam, qual que é a hierarquia desses planos, tá bem? Nessa matéria aqui, que também é muito boa, com a professora Bárbara, eu fiz um trabalho sobre o PDM, né, o Plano Diretor Municipal, em Guimarães, que é a cidade que eu morei em Portugal, e o paralelo também com o PDM de Bragança Paulista, que é a cidade de onde eu sou, aqui no Brasil. Então foi bem bacana, os dois têm o mesmo nome, mesmo estando em países diferentes, PDM, e eu pude fazer esse paralelo, foi muito bacana. Tivemos também a matéria de direito financeiro local. Lembra que eu falei que direito tributário foi a única matéria que eu tive prova, de fato? Bom, aqui no direito financeiro local também foi com o mesmo professor, nós tivemos prova, mas foi uma ótima matéria também para você entender melhor a questão orçamentária do município, como que funciona o planejamento orçamentário, as despesas do município, as receitas dos municípios, as receitas das freguesias, como é feito esse repasse também. Bom, aí pode surgir a dúvida, né? Para nós que queremos fazer especialização e retornar para o Brasil, vai ter utilidade essas matérias? Com certeza, porque nós podemos fazer o paralelo entre o funcionamento de cada uma dessas cadeiras em Portugal, o funcionamento dessas matérias em Portugal e como é o funcionamento também no Brasil, ok? Eu acredito que os princípios são próximos, tá? Então a gente pode fazer essa relação, a gente enriquece fazendo essa relação, porque além de aprender aquilo que acontece no nosso país, nós podemos também fazer um paralelo com o que acontece em um Estado membro da União Europeia, não é? E existe muita influência da União Europeia na forma de se compor o direito português também. Outra matéria que tivemos também foi direito sancionatório administrativo, onde falamos bastante sobre as contraordenações em Portugal, a história das contraordenações em Portugal, como essa noção de contraordenação ali em Portugal, muito inspirado também pelo direito alemão, houve essa evolução das contraordenações para deixarem de ser conhecidas como crimes e passarem a ser consideradas sanções administrativas. Então, é bem interessante essa matéria, de novo também com bastante influência do direito europeu, então acho que isso é algo muito rico que nós aprendemos no mestrado. E eu acho que eu comentei aqui sobre todas as matérias, tá? Direito sancionatório administrativo, direito financeiro local, democracia e poder local e direito do urbanismo. Não vou aprofundar sobre nenhuma delas aqui hoje, mas são todas matérias que nós aprendemos então no segundo semestre do curso da Universidade do Minho, todas elas com trabalhos para entregar no final, menos direito financeiro local que teve um teste, tá bem? Então é isso, assim, os trabalhos eles te dão bastante liberdade para fazer o trabalho de acordo com a matéria ensinada e podendo também traçar esses paralelos que eu acho sempre interessante e que é algo bem considerado na Universidade do Minho fazer esse tipo de trabalho de direito comparado. Agora eu vou iniciar a minha dissertação, os estudos para a dissertação, vou estar compartilhando aqui também. Por favor, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, me chamem e compartilhem esse vídeo com quem quer um dia fazer um mestrado internacional, um mestrado aqui em Portugal ou aí em Portugal, já que eu não estou mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado.